Olá, está começando o programa Pantanal Vamos Preservar, que vai ao ar durante 4 semanas no mês de junho, sempre aos sábados, neste mesmo horário. Já se passaram mais de 6 meses desde o pior desastre que o bioma já sofreu, provocado pelos incêndios de 2020. Mas os efeitos do fogo ainda podem ser vistos na natureza. 26% da vegetação foram queimados. O número de animais mortos passa dos 10 milhões. No cenário bioeconômico da região, o impacto também foi grande. Mais de 30 mil pequenos negócios entre agências de turismo, pousadas, restaurantes e outros foram afetados. Turistas que não apareceram, negócios que não se concretizaram. Agora, mais uma vez, estamos diante da estiagem no Pantanal, um período extremamente sensível para a ocorrência de novos incêndios. Não podemos esquecer o que aconteceu, por isso é tão importante relembrar. Serra do Amolar, soberana, rochas com 2 bilhões de anos, tão antigas quanto a formação do continente. Guardiã silenciosa, é testemunha da transformação da paisagem. Dos campos cobertos por cinzas, ao verde em diferentes tons. O Pantanal luta para renascer. No ano passado, a região pantaneira mais isolada e preservada foi devorada pelas chamas. O que a gente está vendo aqui, olha, é uma lagoa no Pantanal totalmente seca. Um lugar que dificilmente fica desse jeito. Era um refúgio para os animais, tem só um pouquinho de água ali. É absolutamente inacreditável a gente pensar em encontrar uma paisagem dessa no meio do Pantanal. Quatro meses depois, estou de volta à Serra do Amolar e aqui a natureza nos traz mais uma lição de resiliência, de capacidade de regeneração. Olhem só o que encontramos agora, o mesmo lugar com a vegetação aquática que já cresceu, tem pelo menos 1 metro de água embaixo desse mato todo. Aos poucos, o Pantanal vai se regenerando, voltando a ser aquela paisagem que o mundo conhece. A Terra das Águas voltou a ter campos inundados, lagoas. Os córregos secos ganharam vida. Gente, isso aqui é água da chuva que começa a descer da montanha, cristalina. Lindo! Encontramos uma raridade, o jacaré-paguá, uma das espécies mais difíceis de ver no Pantanal. Possivelmente se protegeu das chamas estivando, enterrado no que restou de umidade no leito dos córregos. A riqueza da biodiversidade pantaneira não se mede apenas pela imensidão, está também no detalhe. Onde a gente vê árvores capim, é a fortaleza do sapo-cururu. O que parece um amontoado de galhos é o refúgio das libélulas. No silêncio dos campos, a borboleta escolheu uma pequena folha para depositar os seus ovos. A natureza não pode ser manipulada, né? Ela vai definir o seu time em resposta àquilo ou de que forma ela está sendo tratada. Contrastando com o verde que brotou na chuva, os quilômetros de vegetação sem vida ainda nos lembram o ano da devastação. A rede de proteção da Serra do Amolar é formada por 12 reservas particulares em volta do Parque Nacional do Pantanal. Somam juntas mais de 276 mil hectares. Mais de 60% dessas áreas foram atingidas pelo fogo no ano passado. Apenas uma pequena área da reserva Acurizal foi salva. Olha como é que está a vegetação seca. Esse é o caminho que leva a um pouquinho de água onde os animais se refugiaram. É o último pedacinho que não queimou aqui na reserva Acurizal e por ter essa vegetação ainda se transformou no principal refúgio do macaco Zog-Zog.
É uma espécie raríssima que no Brasil e no mundo ela só é encontrada aqui nesse lugar na Serra do Amolar. Em dezembro do ano passado, essas imagens foram registradas pelos pesquisadores que encontraram o zog-zog nesse pedaço de mata. Em fevereiro deste ano, voltamos ao mesmo lugar na Serra do Amolar. A mata já estava fechada. Não demos sorte, não encontramos os macacos. Seguimos na expedição para ver como o Pantanal está se recuperando depois dos incêndios. O capim alto é sinal de que um dia já teve pastagens por aqui e somente ele cresceu. Muitas árvores queimadas continuam como esqueletos marcando a tragédia do fogo. O caminho é aberto assim. Quando a gente passou aqui 4 meses atrás, era uma estrada aberta, onde os brigadistas passavam para apagar o fogo. Agora fechou tudo. Algumas bocaiúvas já estão com cachos, mas ainda tem poucas frutas por aqui. Nós recebemos um alerta, né? A terra precisa de todos. Que nós precisamos, a partir de agora, fazer esses movimentos em bloco, para que as respostas sejam mais rápidas do que o esforço individual de uma pequena ONG, de um proprietário rural. E a devastação foi tamanha que os cientistas não conseguem dizer se essa recuperação que a gente vê vai trazer de volta o Pantanal de antes do fogo. Na verdade, quando você tem um incêndio desse que impacta espécies da fauna e da flora, você está impactando todo o funcionamento do sistema. Então a gente sabe que dispersão de semente, polinização, por exemplo, é fundamental para uma floresta ou qualquer outro tipo de vegetação nativa funcionar. Quando você mata ou elimina boa parte dos dispersores de semente, dos polinizadores, por exemplo, você já está causando impacto profundo nesse ecossistema. E aí tem um tempo para isso um dia recuperar. No meio da Serra do Amolar, um projeto de um hospital para atender animais vítimas dos incêndios. E a Brigada Alto Pantanal já está trabalhando na prevenção com recursos doados numa campanha que mobilizou o Brasil. Voltamos em 45 segundos com o especial Pantanal. Vamos preservar. Ver o Pantanal em chamas despertou nos brasileiros a vontade de fazer alguma coisa. Milhões de reais foram doados para ajudar na preservação. Na reserva, a casa já está quase pronta para ser sede de brigadistas permanentes de combate ao fogo. A gente vai ampliar aqui para poder ter capacidade de instalar o que a gente está chamando da Brigada Alto Pantanal. Então vai ter um alojamento para até 20 homens. O que a gente viu ano passado, nós tínhamos já um trabalho de prevenção, mas o reforço mesmo chegou a partir de julho e nós tivemos o fogo a partir de janeiro. Então a ideia agora é instalar 2 brigadas, uma aqui e lá no Porto Jovem, pensando lá no Parque Estadual Encontro das Águas, aí naquela divisa que é um lugar de população de felinos considerável. Os incêndios de 2020 chamaram a atenção pela tragédia na perda de animais aqui no Pantanal. Muitos morreram antes mesmo de receberem o primeiro atendimento. Por isso foi montado um grupo para pensar como tratar dos animais em caso de desastre. Essa casa aqui, abandonada num sítio no meio da Serra do Amolar, logo, logo ela vai ser transformada em um centro emergencial de atendimento. E o dinheiro para essa reforma está vindo de doações. Eu pensei em fazer uma sala de atendimento para os animais que chegarem, para fazer curativo. A internação a gente pode fazer na parte do fundo, que fica mais isolada. O animal em fase final de reabilitação na parte externa da estrutura. A solidariedade dos brasileiros também ajudou a montar a Brigada Alto Pantanal. E eles estão em ação desde o início do ano. Visitam os ribeirinhos ensinando a prevenir incêndios. Como que foi o fogo aqui? Chegou muito perto da casa? O que aconteceu? Chegou bem perto. Essa área fumaça. Aqui queimou tudo. Muita fumaça. Tem criança em casa? Criança. Passamos um maior sufoco mesmo. Teve dias da gente não dormir mesmo, né? Porque o fogo vinha vindo sem controle, né? Onde o fogo queimou, hoje é a praça de alimentação dos animais. Dona Maria plantou uma lavoura para os bichos. Aí, ó, essa espiga aqui, ó. A periquita verde, ela vem, né?
dá o início, abre, e aí o restante dos passarinhos vem comer. Então a senhora está dividindo sua comida com eles? Estou dividindo com eles, sim. Na verdade, esse milho todo aqui a gente plantou para eles mesmo, né? Porque não tinha alimento, né? Tudo queimado. Ela relata para a gente quais tipos de alimento que eles estão buscando com maior frequência. Em cima disso a gente até faz a base, né, nutricional deles. Mas durante as visitas, os brigadistas viram uma imagem que ninguém esperava. A gente estava gravando aqui na margem do rio quando os brigadistas viram um sinal de fumaça. Aqui, ó, os ribeirinhos colocando fogo aqui. É isso que acontece, Bruno? Muitas vezes o incêndio começa desse jeito, então. Exatamente, exatamente. Tem que estar sempre cuidando, sempre alerta, porque o fogo pode pular. A conversa não é para punir, mas para alertar. O clima no planeta mudou e a limpeza com fogo, que antes parecia inofensiva, hoje pode se transformar numa tragédia ambiental. Nós estamos plantando rama de mandioca, né? Nós estamos plantando banana. Primeiro ano que o senhor está fazendo a roça aqui? Sim. Nesse lugar aqui? Aham, primeiro ano. O senhor já percebeu que quando o senhor queima e começa a fazer essa prática todos os anos em um mesmo lugar, conforme o tempo vai passando, não produz mais igual? É que o pessoal antigo diz que a terra vai ficando fraca, né? Isso. Esse material orgânico que poderia se decompor ali no chão e recuperar o solo, a gente acaba perdendo ele, né? É no fim da estação das águas que os brigadistas preparam os aceiros para reduzir os prejuízos se os incêndios florestais voltarem a ser uma ameaça para a Serra do Amolar este ano. Nós vamos traçar uma rota onde liga as duas maiores áreas de proteção que nós temos aqui, que vai dar um total de 16 quilômetros. Né? Nós vamos fazer essa abertura de linha para fazer a defesa exatamente dessa área, dessa comunidade que tem aqui atrás, a comunidade do Amolar. O aceiro cercando as reservas pode evitar que as chamas se alastrem de novo pela serra. Aqui vai acabar sendo um corredor onde a fauna vai conseguir fugir caso venha ter um fogo. Ano passado, se tivesse isso, poderia ter sido menor o estrago? Com toda certeza. Esses brigadistas sabem como é difícil apagar incêndios no auge da seca no Pantanal. Eles trabalharam durante meses no combate ao fogo aqui no ano passado e jamais vão esquecer o drama de se sentirem impotentes diante da força das chamas. Presenciar o desespero dos animais foram os momentos mais traumáticos. Nós que tinha proteção já estava tudo mal para nós, né? Imagina para os animaizinhos que não tem. Triste. Manuel era um desses brigadistas que encontraram a anta caída. Eles carregaram o animal de mais de 300 quilos nos braços e levaram até a carroceria de uma caminhonete para conseguir chegar à sede. O sofrimento do animal mobilizou os brigadistas que deixaram o combate às chamas para salvar o bicho. Esses animais, na tentativa de fuga, acabavam se afundando, né, nessas áreas em brasa e perdiam cascos, perdiam unhas. A gente não tem noção de qual diversidade biológica foi impactada, especialmente invertebrados. Se você pensar cupim, abelha, formiga, esses animais, é uma gama muito grande de invertebrados que no Pantanal, além de ser pouquíssimo conhecido ou praticamente desconhecido, a gente não tem noção da dimensão que o fogo causou. Há mais de 25 anos, Valfrido Thomas acompanha as transformações no Pantanal. Agora coordena uma rede de cientistas que quer saber quantos animais morreram durante os incêndios do ano passado. Nós estamos na fase de análise de dados ainda, mas já está mostrando que morreram mais de 10 milhões de animais. O número preciso ele não sabe dizer ainda, mas foram milhões de animais que morreram. 60% são serpentes. Aí depois vem pequenos mamíferos, como roedores, pássaros pequenos e depois os animais de grande porte que morrem em quantidade menor. A pesquisadora Paula Santa Rita coordena a força-tarefa de resgate e cuidado com os animais. A ação possível graças às doações que garantiram um ano de monitoramento e de alimentos para os bichos na Serra do Amolar. Eles escolheram esse lugar aqui para colocar comida porque a árvore caiu com incêndio, queimou. E ficavam muitos macacos, muitos bugios, muitas aves. Então eles vêm uma vez a cada semana, a cada 15 dias para fazer esse assistencialismo, porque não tem comida aqui ainda. O que o fogo consumiu, muita coisa não voltou. Então esse é o grande problema. Agora a equipe de flora
está fazendo um levantamento do que se perdeu, do que se manteve, e a equipe de fauna vai ajustando os estudos para poder entender como que está a dinâmica alimentar e comportamental desses animais. Numa das regiões turísticas mais atingidas pelo incêndio em Mato Grosso, produtores rurais estão se unindo para reconstruir pontes que foram destruídas pelo fogo. É a luta para recuperar rebanho e propriedades rurais depois do desastre de 2020. É já já. Quando a chuva vem generosa, a natureza pantaneira responde de um jeito vibrante, renovando a vida na grande planície. As capivaras passeiam, reunindo a família numerosa. Os catetos também gostam de andar em bando. O bem-te-vi pega carona na vegetação que desce o rio, empurrada pela correnteza. Nós encontramos aqui 4 ovos de jacaré, olha só. E a mãe está ali do lado, protegendo o ninho o tempo todo. Na rodovia Transpantaneira, a paisagem já mudou. A região começa a se recuperar, mas ainda vai demorar um bom tempo até que os ipês voltem a florir. No ano passado, registramos o avanço do fogo na mata. As chamas pularam de uma fazenda a outra e se alastraram muito rápido. Esta foi uma das regiões mais castigadas pelos incêndios. Na fazenda do seu Tutu, o estrago foi grande. Muitos animais morreram e outros tiveram ferimentos graves. Quase 6 meses depois, estamos de volta. O portão tá aberto, vamos ver se tem alguém em casa. Ô, de casa! Quanto tempo? Como é que tempo, tá, eu acho que não veio por aqui pro Pantanal. E Dona Glória, tudo bem, Dona Glória? Tudo Tá, bem, tudo bem? Tudo Quanto bem, graças a tempo? Deus. Foi final de agosto que eu estive aqui, né? É. Tava tudo queimado aqui no pasto dele. Encontramos gado queimado, até ele se queimou o pé, né, seu O meu Tutu? pé queimou também, fiz uma brasa quente. O senhor perdeu quantas cabeças de gado? Eu pedi umas 30 e poucas vezes que eu vi. A preocupação agora é porque choveu menos do que o esperado. Tá mudado, né? Porque eu já vi, tenho 75 anos no Pantanal, nasci, criei aqui. Para ver agora como que tá difícil, ninguém acredita, né? Torcer para Deus mandar uma chuva, então, né? Para Deus mandar chuva, né? Encher, vir uma água de enchente, encher, senão nós tá perdido. Nesta outra propriedade, mais prejuízo. O combate ao incêndio em 2020 durou 2 meses. A sede da fazenda ficou cercada. A gente agora tem que buscar força em Deus, entendeu? Acreditar e tocar para frente, entendeu? O fogo veio do sul e do norte, destruiu o pasto e atingiu o gado. Cerca de 30 animais morreram queimados. Seu Jamil, o senhor passou momentos muito difíceis aqui, né? Foi muito difícil, porque nunca esperávamos deparar com um fogo tão violento quanto esse que nós vimos aqui, nunca. O senhor que é pantaneiro nato aqui, qual foi a cena nessas queimadas que mais chocou o senhor? Numa tarde como essa, eu deparei com o fogo vindo pelos 2 lados, pelas 2 margens da estrada. Ela vinha devastando o que tinha pela frente. Quando eu olhei, vi aquela quantidade de gado sendo circulada pelo fogo e quando eu me vi, eu estava também naquele círculo de fogo. Foi um momento muito difícil, foi um momento em que eu achei que naquele dia eu iria embora. Eu, como um pantaneiro de 71 anos de idade, eu achei que sabia de tudo, eu entendia e eu aprendi muito. Até então, as pessoas achavam que o fogo era benéfico para limpar o campo. O fogo não é benéfico, ele traz destruição, ele destrói, ele acaba com o Pantanal. A chuva trouxe um alívio muito grande, né? Muito, Eunice. Você pode ver o estado que já está o gado hoje, fora da chuva. Já em seguida veio o pasto.
O Pantanal sem chuva não é Pantanal. E a chuva, para nós aqui, é a maior riqueza que o Pantanal tem. É tudo para nós. Escoar a produção também virou um desafio depois dos incêndios. A Transpantaneira tem 82 pontes de madeira. Durante as queimadas, 11 delas foram atingidas pelo fogo e ficaram com a estrutura total ou parcialmente destruída. Agora, essas pontes estão sendo recuperadas por meio de uma parceria entre o governo do estado e os fazendeiros. Para evitar um novo desastre ambiental, a ajuda está vindo de vários lugares, numa corrente de prevenção aos incêndios. Bom, a partir da contribuição de mais de 20 mil pessoas físicas, contribuições de pessoas de todo o Brasil, nós estruturamos um programa de apoio a brigadas rurais voluntárias. Quantos litros cabem aqui? 5 mil litros. 5 mil litros. Isso já ajuda bastante, 5 mil litros? Muito, muito. Você pode posicionar esse equipamento de perto de um curso d'água para captação de água, ou ainda levá-lo à distância próximo ao fogo, ou ainda equipar outras bombas menores, com uma mobilidade mais dinâmica, né, para conseguir ter um equipamento mais leve e chegar mais perto do fogo. Seu Jamil, agora o senhor nasceu e se criou aqui. Pelo que a gente está vendo aqui, está chovendo menos do que nos anos anteriores, né? Posso dizer para vocês, sem medo de errar, 30% do real. Em outros tempos, nessa época que está aqui, esses cavalos estariam nadando aqui, não pisando em terra seca como estamos aqui. Nós temos que cuidar disso aqui. Temos que cuidar. Isso aqui não é meu, não é seu. Isso aqui é de todo mundo, é de todos nós. Então todo mundo tem por obrigação de cuidar disso que está aqui. A gente se encontra no próximo sábado, neste mesmo horário, com o segundo episódio de Pantanal Vamos Preservar. A grande aventura atrás da onça pintada. Depois dos incêndios, agora elas são monitoradas via satélite. E nos rios, briga de gente grande pela sobrevivência. Eu espero você. Bom fim de semana. Boa tarde! É nesse cenário verde, assim, pertinho da natureza, que a gente começa o segundo episódio do programa Pantanal Vamos Preservar. Um especial em 4 capítulos que a Rede Mato Grossense de Comunicação exibe durante o mês de junho, todos os sábados, sempre no mesmo horário. Nossa região é um dos principais destinos de viagens do Brasil, mas assim como outros setores da economia, o turismo enfrenta os efeitos da pandemia. A atividade teve uma queda de 36,7% no ano passado, em comparação com 2019. A situação se complicou ainda mais com os incêndios de 2020. Vegetação queimada, animais mortos, cenário que nenhum turista quer ver. O que encanta os visitantes são os bichos vivos, selvagens, a vegetação verde tomando conta da planície. É o que vamos mostrar no programa de hoje. Começamos com uma aventura em busca dela, a onça pintada. Ver o Pantanal sem fogo é um alívio, mas agora o desafio é saber como os animais estão se recuperando. Já se sabe que uma onça pintada macho tem uma área de vida de 100 quilômetros. Os rastros são sutis. Que coisa antiga já de onça pintada. Antes dos incêndios do ano passado, foram identificadas na Serra do Amolar 63 onças pintadas. Aqui foram instaladas 88 câmeras para registrar como os animais estão se recuperando. A região está em processo de certificação para receber créditos de carbono. Esse dinheiro voltará a ser investido em pesquisas. O programa Conexão Jaguar é um programa muito importante porque ele é baseado nos créditos de carbono, ou seja, o carbono que iria para a atmosfera ia sequestrado pelas árvores. Já que temos as árvores em abundância, uma floresta em pé em abundância, com grande biodiversidade, esse programa que valora os créditos de carbono tem tudo a ver com as nossas atividades e acaba sendo uma fonte de renda para as atividades de conservação de toda a biodiversidade aqui da Serra do Amolar. Em
Em novembro do ano passado, a equipe do Grupo de Resgate Técnico, formado por profissionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Instituto de Meio Ambiente, universidades e ONGs, encontrou a onça Jojo quase morta na margem do Rio Paraguai. Depois do resgate, no meio das cinzas, ela passou 3 meses em tratamento no Centro de Reabilitação em Campo Grande. Uma grande operação foi montada para transportar o animal de volta para casa. Esse é o momento de maior tensão. Os médicos veterinários monitoram os sinais vitais da onça. O sedativo, ele baixa o metabolismo, abaixa a temperatura. Então, eles têm de estar atentos aos sinais do animal. Quando a onça começar a despertar, ela só pode sair dali quando estiver com a temperatura normal, os batimentos cardíacos normais e alerta. Existe uma explicação para trazer a onça de volta para o lugar de onde ela foi resgatada. A genética do local fica fragilizada quando a gente perde muitos indivíduos de um grupo, de uma espécie. E pode pôr em risco todo aquele grupo animal que vive naquela região. Então, cada animal salvo e reintroduzido, né, cada animal com condição de multiplicação, de reprodução, é fundamental para a natureza, para o Pantanal aqui do Amolar. Os pesquisadores não sabem como a onça-pintada sobrevive em uma área que foi totalmente queimada, por isso o monitoramento é tão importante. Aqui ele tem um receptor que capta as ondas de rádio VHF emitidas pelo colar da onça-pintada. Essa antena aí, olha, consegue captar o sinal até 5 quilômetros de distância. Nas primeiras 2 semanas depois da soltura, a onça Jojo andou mais de 10 quilômetros nessa região da Serra do Amolar. E aqui é o principal corredor de biodiversidade que liga praticamente o Cerrado ao Pantanal. Diariamente, as equipes do Instituto Homem Pantaneiro saem de barco com o rádio e a pé pelos campos tentando encontrar a onça Jojo. Do espaço, um guardião manda a localização do animal. O colar emite um sinal para o satélite e o satélite nos informa diariamente os pontos por onde ele passou. Hoje, na beira do rio, batendo o rádio, e o Jojo estava a 2,94 quilômetros da gente. Então ele está onde? Perto de subindo a serra? A serra está ali do lado, né? Está próximo à serra, aqui, que é uma área de refúgio para ele, inclusive, que ele pode encontrar muito alimento também, mas também pode encontrar um outro macho, e aí ele vai ter que competir por habitat. Pelo jeito, Jojo quer sossego. Essa foi a única imagem registrada dele depois da soltura. Uma espécie tão simbólica e liberdade significa que a gente está no caminho certo e que pode passar uma mensagem de esperança para todos aqueles que acreditam que nós precisamos reencontrar e repactuar nossa relação com a natureza. Esse é o grande desafio. O maior felino das Américas vivia numa área que ia do sudoeste dos Estados Unidos até a Argentina, mas foi perdendo o habitat e desaparecendo de muitos países. Mais da metade das onças pintadas que sobreviveram nas Américas está no Brasil. Na Caatinga, ela já está quase extinta. Na Mata Atlântica, restam menos de 200. Na Amazônia, elas se espalham na imensidão. E é no Pantanal que os cientistas conseguem estudar observando o comportamento das onças livres na natureza. Os biólogos do projeto OnSafari, há quase um ano, passam os dias navegando pelo delta do Rio Salobra. Em Miranda, procurando as onças. É um rio estreito, permite encontros assim. A onça Kim, ali deitada. E muitas outras onças já apareceram este ano por aqui. O que tem acontecido muito aqui no Pantanal é exatamente isso. As pousadas que recebem os visitantes que vêm para observar a fauna têm os seus guias. E esses guias ajudam os pesquisadores. Eles avistam onça e qualquer outro animal, avisam e aí começa todo um trabalho em parceria. Foi um guia que viu a onça neste local. Ela deixou um sinal na árvore. Eles têm uma intensa comunicação, né? E uma da forma que elas se comunicam é justamente com arranhados em árvores como essa morcegueira aqui. Junto com esses arranhados, que é uma marca visual, elas também deixam cheiros, elas têm glândulas interdigitais, né? Então tem muita essa comunicação entre cheiros e arranhados.
E para registrar quem são os animais que vivem na região, os pesquisadores instalaram 25 câmeras. Olhem o desfile. Tem até um novo casal circulando na região. Nas armadilhas fotográficas nós captamos 10 indivíduos diferentes e 7 eram novos, né, na área. 5 machos que não tinham sido registrados ainda e 2 fêmeas. E isso num ano de fogo em outras regiões do Pantanal. Então é importante mostrar como aqui, protegido, ajuda também a criar ambientes seguros. Perfeito, perfeito. Na Fazenda Caimã, que queimou em 2019, os estudos do projeto OnSafari revelaram como esse animal é resistente. O monitoramento com colar, avistamentos e capturas trouxeram a boa notícia. Depois do fogo, as onças voltaram. Já foram avistadas e muitas tiveram filhotes. E nas regiões que queimaram no ano passado, a onça-pintada nos ensina uma lição de sobrevivência e coragem. Olha esse flagrante, nas margens do Rio São Lourenço, em Mato Grosso. Esse já é um filho do fogo. Um sobrevivente dos incêndios. Vamos ao encontro da onça macho que quase morreu nos incêndios do ano passado. Hoje, o ousado vive protegido numa região de Mato Grosso, que tem a maior concentração de onças pintadas do mundo. Quem nunca imaginou viver uma aventura? Aqui é o lugar certo. Esta é uma região que tem muita onça, então não é difícil a gente se deparar com uma cena como essa, olha só. Uma onça ali no barranco, descansando depois do almoço, tranquila. Deve estar bem alimentada para nossa sorte. De qualquer forma, não podemos nos aproximar muito por questão de segurança. Mas é sempre uma emoção se deparar com uma onça no meio da natureza. Estamos no Parque Estadual Encontro das Águas, em Mato Grosso, um dos maiores refúgios de onças pintadas do mundo. Território com alimento farto e muita tranquilidade. Sem querer, nos deparamos com a ruidosa intimidade do casal. Aqui foi solto o macho, batizado de Ousado. No ano passado, ele teve as 4 patas queimadas. Foram 36 dias de tratamento longe do Pantanal. Recuperado, voltou para casa. E nós viemos em busca deste sobrevivente. As onças costumam andar muito, em média de 5 a 10 quilômetros por dia. Hoje, o ousado está dentro de uma propriedade particular e, graças à tecnologia, é monitorado pelos biólogos. E o Fernando faz parte desse projeto. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Explica pra gente como é que é feito esse monitoramento. Então, o ousado está com o GPS colar, que é um equipamento que fica no animal, enviando as coordenadas onde ele está andando, se movimentando. Então, a cada hora é coletada uma coordenada e essa informação é enviada para um satélite e depois vai para um banco de dados. Então a gente tem como acompanhar aqui com imagem de satélite onde ele está andando e assim tem informações sobre o território que ele ocupa e informações também do comportamento dele. Por exemplo, quando ele fica muito num ponto, a gente pode checar e muitas vezes é o local onde ele se alimentou. Então a gente encontra as presas, jacarés, capivaras, sucuris e com isso vai entendendo como que o ousado está voltando a ocupar o território dele após esses grandes incêndios de 2020.
Será que a gente consegue encontrá-lo? Olha, a gente com o colar, ele envia um sinal VHF, então a gente tem como chegar e tentar se aproximar. Fernando monta a antena que nos indica por onde começar a busca. Pelo alcance da antena e a direção, ele provável que ele está lá naquela borda daquela mata, lá no fundo. Agora tá dando bip. Seguimos em frente, mas ninguém está livre de imprevistos. Vai seguir agora para chegar mais próximo na direção do ousado para ver se a gente consegue levantar o drone e se aproximar um pouco mais e gravar ali de cima. Bom, neste sobrevoo não tivemos sorte, mas também é difícil, né, Fernando, a gente conseguir de cima visualizar. Sim, é bem complicado, a vegetação está crescendo bastante e a onça se camufla muito bem, então ela pode estar debaixo da vegetação, a gente passa em cima com o drone e não consegue pegar nenhuma imagem. E depois de uma manhã inteira sem sucesso, abandonamos a busca por terra. Quem sabe a gente tem mais sorte de barco. O som emitido pelo colar GPS vai ficando cada vez mais forte. Aqui, ó, ele tá bem aqui no meio. Bom, a gente acompanhou a caminhada do ousado aqui pela beira do rio. Ele veio subindo, subindo, subindo e agora ele parou. O sinal está indicando que ele está nesse ponto aqui, né? Tá, o sinal está muito forte e ele está aqui, não na margem do rio, mas um pouquinho para dentro e deve estar sentado, agachado em algum ponto muito próximo aqui. Mas como é que a gente faz para vê-lo? Agora é só com drone, porque só não tem como a gente entrar ali, né? A única opção seria o drone para uma imagem aérea, porque da barranca a gente não tem visão. E a tecnologia mais uma vez nos ajuda nesta busca. Subimos o drone no local indicado pela antena. Olhares atentos. E de repente, lá está ele. Nós estamos a 15 metros do ousado, ele está ali depois da vegetação, sentado, tranquilo, olhando pra gente, emocionante. Levantou? Levantou, olha, levantou. Tá saindo. Ah, mas foi uma emoção muito grande. É realmente muito emocionante para todos nós, especialmente para o Laurence Oaba, que é documentarista de natureza e andou atrás dessa onça durante 2 meses, né, Laura? A gente chegou a estar a 5 metros dele, rosnou pra gente, mas em área muito fechada de mato. E a gente está esperando esse dia há pelo menos 2 meses e agora ele aparece aqui. Pra gente que trabalha, né, com a pesquisa, com a parte científica, foi muito importante porque a gente viu que ele está super sadio, forte. O colar tá bem, tá? Quando ele se movimenta, o colar movimenta também, então é um sinal que o colar não está apertando ele, que é uma preocupação que a gente tem. E está permitindo, né, a gente monitorar, acompanhar, ver onde é que ele está andando, o que ele está fazendo. Então, para a gente é muito gratificante poder ter esse contato visual e ver, né, ficar contente que o bicho tá bem. Elas não são onças, mas brigam com as pintadas e quando estão em bando conseguem se defender de um ataque às margens do rio. Um flagrante emocionante feito em Mato Grosso do Sul. Elas estão tirando o atraso. Se empanturram de peixes e depois tiram um cochilo coletivo. O barranco escondido entre galhos e raízes é o novo endereço desse jovem casal. Ele prepara o terreno, sapateia, deixa o cheiro e secreções para marcar o território na entrada da loca, que são buracos nas margens dos rios onde as ariranhas vivem. Durante os incêndios aqui no Pantanal, animais que se reproduzem em locas e tocas subterrâneas sofreram muito e os pesquisadores sequer sabem quantos morreram. E o período reprodutivo, principalmente das ariranhas, que fazem as suas locas nas margens dos rios, foi praticamente perdido em 2020. E encontrar um casal de ariranhas assim já é um bom sinal. As pesquisadoras do Projeto Ariranhas monitoraram rios nas regiões devastadas pelo fogo.
Elas encontraram os grupos, mas ainda não viram filhotes. Como os incêndios de 2020 afetaram a reprodução da espécie? Os 3 primeiros meses são importantíssimos para a sobrevivência dos filhotes. É quando eles recebem, então, os principais cuidados dos adultos e as principais lições para a sua sobrevivência. No entanto, também foi nesse período que aconteceram os principais incêndios. Então, nós acreditamos que o fogo pode ter tido um efeito direto na sobrevivência dos filhotes que estavam no interior dessas locas, como também o fogo e a seca podem ter conferido um estresse hormonal aos indivíduos reprodutores e a reprodução simplesmente não ter acontecido. Um dos mamíferos aquáticos mais ameaçados, a ariranha está em perigo de extinção e o Brasil tem a maior concentração de ariranhas do mundo. Só no Pantanal são 1.800 casais se reproduzindo. O problema é que muitos animais são parentes próximos. Apesar do Pantanal ser um importante reduto para ariranhas, é importante lembrar que o Pantanal é o limite sul hoje da distribuição da espécie, o que de certa forma confere um isolamento para que a população possa dispersar e trocar informações genéticas, se reproduzir com indivíduos de outras populações. Isso acaba afetando também a diversidade genética dessa população. A pesquisadora Caroline Leuchtenberger há 15 anos estuda as ariranhas e explica que o cruzamento entre animais da mesma família enfraqueceu geneticamente os grupos. Por isso, o fogo representa uma ameaça ainda maior. Isso nos coloca numa situação de alerta, porque qualquer acidente, qualquer ameaça que afete essa população, ela pode impactar não apenas um grupo de indivíduos, mas a população como um todo. Então, corredores assim preservados, como o Delta do Salobra, o Rio Negro, que não tiveram incêndios, são fundamentais para um repovoamento futuro das ariranhas? Todas essas áreas que não foram impactadas pelo fogo, elas representam importantes redutos para a população de ariranhas no Pantanal. Mas é importante que esses redutos eles tenham conectividade com as áreas afetadas. Então, esses corredores naturais, eles precisam estar em bom estado de conservação para que os grupos possam chegar, para que esses indivíduos possam dispersar, colonizar essas áreas afetadas e recuperar efetivamente a população. E existem muitas outras ameaças. A onça descobriu o esconderijo da ariranha, mas não achou os filhotes. No Rio Negro, um registro raro. Onça atacando ariranha adulta. Ela fica na espreita. Sorrateira agarra a ariranha e o bicho reage. O grupo no rio avança em defesa da companheira e a onça não aguentou o ataque em bloco. Ficou sem almoço. Essas imagens registradas às margens do Rio Negro são importantes, inclusive, para os pesquisadores que estudam o comportamento das ariranhas. A Manuela, que é guia de turismo e fez esse registro, diz pra gente que logo após o confronto, a ariranha atacada ficou bem e voltou a curtir um momento ali às margens do rio, junto com o bando. No próximo sábado, a gente tem um encontro com os defensores do Pantanal. Gente que dedica a vida para proteger uma espécie como as araras azuis ou estuda os efeitos do fogo e das inundações da planície. Isso sem falar dos pantaneiros, homens e mulheres que conhecem como ninguém os ciclos de vida na região. Sábado, neste mesmo horário, a gente se encontra com o 3º episódio de Pantanal Vamos Preservar. Combinado? Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana e até semana que vem. Tchau! Boa tarde! Está começando o 3º programa Pantanal Vamos Preservar, que a Rede Mato Grossense de Comunicação exibe neste mês de junho. O primeiro defensor do Pantanal é o próprio pantaneiro. Homens e mulheres que vivem e trabalham em áreas alagadas, de onde tiram seus sustentos, de onde alimentam as suas famílias. Em 2020, o impacto provocado pelos grandes incêndios nos setores de turismo e pesca atingiu diretamente 2.500 pescadores e 20 mil propriedades rurais.
Drama da natureza e dos pantaneiros que chamou a atenção do mundo. Cientistas, voluntários, ONGs brasileiros e estrangeiros se uniram para defender o bioma. É essa união que nós vamos destacar no programa de hoje. Na Terra das Águas, são as cheias que ditam o ritmo da vida. Na região do Nabilec, a última grande cheia foi em 2018 e de lá para cá faltou água e sobrou escassez. Em 2019 e 2020, os incêndios queimaram quilômetros de áreas nativas e pastagens. Quem não se lembra dessa imagem? Os carandazais em chamas e o desespero dos bombeiros e brigadistas que não tinham o que fazer diante das dezenas de quilômetros de chamas consumindo a vegetação. Voltamos ao mesmo lugar 6 meses depois do último incêndio e os carandazais guardavam nos troncos carbonizados as marcas do fogo. Mas a demonstração de força dessa espécie pode ser vista nessa imagem. A palmeira está com as raízes embaixo d'água e as folhas já rebrotaram. Meu nome é Eronildes Cândida da Silva e eu tenho 33 anos de Pantanal, só aqui na ilha. 33 anos. E a senhora viu acontecer algo parecido com o que houve em 2020? Olha, para mim é uma aprendizagem isso, porque nesses anos todos que eu vivi aqui, eu vi o Pantanal cheio, eu vi o Pantanal assim razoável, vi o Pantanal seco, mas não como uma seca dessa. Muitos pecuaristas, muitos amigos da região, pantaneiro antigo também nunca viram. E o fogo, hein? Como é que passou por aqui? Ele passou como uma enchente, que a enchente passa, vai levando tudo. E o fogo passou assim também, levando tudo, queimando tudo, os animais, casa, mangueiro, muito bicho morreu queimado, gado queimado, coisa que é assustador, a gente não tinha nem noção que isso poderia acontecer. Com a pouca quantidade de chuva, o verde dos campos não significa que os prejuízos do fogo já foram recuperados nesse Pantanal. Não, ele não voltou ao normal. O Pantanal aqui, ele tem uma facilidade, ele seca rápido, só que qualquer chuva, ele é úmido por baixo. Aí o capim, mesmo sem chuva, ele vem com muita facilidade à brotação. Quando a senhora fala assim que o Pantanal está verde, mas não voltou ao normal, por quê? Nessa época, a gente não estaria andando de carro, de moto, era trator, era cavalo, quando andava de trator. Então, por isso que eu vejo que hoje ele não voltou ao normal. Ô Nilde, então quer dizer que aqui era para ter água? Sim, aqui era para ter bastante água aqui, porque o Nabilec passa ali, né? Aí aqui é um braço que permanecia toda a vida com água, toda a vida. Aí agora tá tudo seco. Desde quando não enche? Desde 2018. Uma coisa que chama a atenção da gente aqui no Pantanal é que nós estamos numa ilha, a ilha do Nabilec. A estrada era por onde a gente passava de barco. E mesmo agora, no período da chuva, eles tiveram que fazer aquilo ali, olha, que é um açude. E tem essa mangueira que bombeia a água de um poço para encher esse açude de água para o gado beber. Então a preocupação no Pantanal hoje é essa mudança nesse regime de chuva. Você que é nascido e criado no Pantanal, o que você viu de diferente de lá para cá? O que está mudando? Mudando assim, de repente a chuva, né? Mudou muito, que a época de chuva já era para ter muita chuva, já era para estar alagado aqui. Agora aqui não tem, tá seco. Muitos lugares chove, muitos que não aqui. Mudou a região assim.
Na época dos incêndios no ano passado, Heronildes e o marido não perderam gado porque conseguiram retirar os rebanhos a tempo e agora trouxeram de volta os animais. Enquanto tem pasto verde, eles permanecem aqui, mas a estiagem preocupa. O gado pantaneiro, a água para ele, o gado pantaneiro, ele, como diz, ele pasta dentro d'água, é um gado mais gordo porque ele não anda, os pirizeiros tudo tem água. E esse ano não tem, tá tudo seco. A Embrapa já definiu que existem hoje 11 tipos de pantanais diferentes dentro do mesmo bioma e cada um tem um regime de cheias e secas. Dizer que no Pantanal sempre teve longos períodos e ciclos de secas e cheias pode até ser uma verdade, os pantaneiros sabem disso. O seu Glaudio viu nessas alterações uma oportunidade. É impressionante essa história do seu Glaudio, porque ele era peão de comitiva, então ele levava gado aqui pelo Nabileque. E passava nos campos que ficavam permanentemente alagados com água assim, a 1 metro, 1,5 metro. Só que ele sabia que ia mudar, né, seu Glaudio? Isso. Aí comprou a fazenda. Comprei. Com quem não conhecia, jamais ia vir olhar marco aí com vara, com canoa, ver. O cara fala assim, o marco tá aqui, ó. Só vim só ver o rumo que era a terra. O resto era tudo água? Tudo água. Ah, só agora... tinha seca de um lugar que tinha casa ali, esse mangueiro aí. Os olhos treinados em 51 anos de viagens levando gado pelo Pantanal do Nabileque também se surpreenderam com a mudança na paisagem e no regime de chuva. A pouca chuva é uma nova realidade por aqui. A última vez que eu vim aqui, mais de 15 anos atrás, a gente veio de barco. Isso. Exatamente aqui. Aqui. Era para ter água? Era para ter água. E não choveu? Não choveu. A chuva tem sido muito pouca. É? Uhum. Mas choveu quanto esse ano? No máximo uns 200 milímetros se deu. Deveria ter chovido quanto? Uns 500 para 600 milímetros, que sempre é costume de chover. E mesmo chovendo menos, alguns campos ficaram inundados e aí o ir e vir dos fazendeiros ficou difícil, porque algumas pontes queimadas nos incêndios do ano passado não foram reconstruídas. Aqui tinha uma ponte, mas restou apenas esse vão no meio da estrada. Nessa rodovia, 9 pontes de madeira queimaram durante os incêndios do ano passado. Tudo aqui, olha, estava em cinzas. Agora começou a chover e o problema é outro. A enchente que começa a chegar. A água da chuva se acumula. E aí quem tem fazenda do lado de lá não consegue passar, está ilhado. A única obra feita foi aumentar o aterro nesses desvios. Para quem adotou esse lugar como morada e paixão, o jeito é tentar entender os sinais da natureza e ir levando a vida bem com tranquilidade e calma no Pantanal. E o Pantanal é desafiador. É tudo muito lindo, ele dá um retorno para nós imenso, mas aí, se o ano que vem, vai encher, pego o meu gado e vou embora. O Pantanal é caprichoso. Quando ele chega, quando ele avisa que está chegando, você pode ir embora. A ave símbolo do Pantanal é uma das espécies ameaçadas pelos incêndios. Ano após ano, o fogo está comprometendo as conquistas de um projeto que há 30 anos protege a arara azul. Os 2 maiores redutos de araras azuis do mundo estão no Pantanal e o fogo devastou os 2. Difícil imaginar que em agosto aqui só existiam cinzas. A fazenda São Francisco do Perigar, em Barão de Melgaço, Mato Grosso, tinha a maior concentração de araras azuis jovens. 92% da área queimaram e as mais de 800 araras azuis se espalharam. Nos últimos 6 meses, os pesquisadores fizeram 3 expedições em busca das araras. Encontraram 263. E elas estão sem comida. Seguem o gado à espera dos cocos de acuris que os animais regurgitam, reviram o chão.
Cada arara azul come até 60 cocos de acuri ou bocaiúva por dia. A escassez é tanta que elas estão se nutrindo com água dos coquinhos ainda verdes. Aqui também foram instalados ninhos artificiais, mas apenas 3 casais ocuparam as caixas. As pesquisadoras estão em busca de cachos de acuri e bocaiúva para distribuir nos locais onde os bandos se amontoam. Para entender o que acontece com as araras azuis depois de um grande incêndio, fomos até o Refúgio Ecológico Caimã, em Miranda. É o maior centro natural de reprodução da arara azul. No ano passado, a região não queimou, mas em 2019 foi devastada. Todo dia, eles saem para o campo e não sabem o que vão encontrar. É sempre uma surpresa, a gente chega no ninho e não sabe, né, de um dia para o outro muita coisa pode acontecer. Mato alto, estradas alagadas, é o Pantanal na estação das chuvas. Em um ano, as equipes do projeto Arara Azul percorreram mais de 17 mil quilômetros dentro do Refúgio Ecológico Caimã, em Miranda. Esse é o caminho para chegar a um dos ninhos mais antigos. Ele é monitorado há 20 anos e sempre tem filhote. Está protegido por essa matinha aqui, que no Pantanal a gente chama de capão. E os pesquisadores têm que chegar até lá para ver como é que está o filhote. Só escalando para alcançar o ninho. Nessa fase de ninho, ela pode chegar até 1,7 kg. Esse é um little baby, vamos dizer assim. Tá com um pouco mais de 1 quilo. É, pouco mais de 1 quilo. Mas é difícil saber se o bebê arara vai conseguir crescer e voar são e salvo. No incêndio de 2019, a árvore preferida pela arara azul para fazer ninho estava no caminho do fogo. O manduvi leva 80 anos para chegar no ponto de as aves conseguirem abrir uma cavidade. Muitas queimaram. Os incêndios destruíram também as palmeiras onde as araras buscam alimento. 40% dos casais perderam os ovos e os filhotes. Ano passado não pegou fogo. Muitos animais voltaram e encontraram casa nova. Para garantir a reprodução, os pesquisadores instalaram caixas de madeira para as araras botarem os ovos. 24,5. Ela é bem afetada por conta dessas variações bruscas de temperatura. Tanto baixas temperaturas como altas temperaturas, isso afeta a sobrevivência dos filhotes nos ninhos. As araras azuis levam de 7 a 9 anos para começar a se reproduzir. O casal vive junto a vida toda, geralmente tem um filhote por ano. Depois dos incêndios, eles estão nascendo mais frágeis. Uma chuva que eles aguentavam aquele período de 2, 3 horas de chuva, agora, quando ele tem baixa imunidade, ele não suporta isso. E ele acaba desenvolvendo algumas lesões, algumas doenças. E a gente está tendo, neste momento, uma mortalidade maior de filhotes, como a gente nunca viu anteriormente. Ele está um pouco estressadinho, o sol já está quente para ele, já está calor. E nessa idade, eles já não gostam tanto de sair do ninho, né? Os pais desse filhote aí não abandonaram o ninho quando o fogo chegou em 2019. Naquele ano, os filhotes não sobreviveram, mas o casal fez novas posturas com sucesso. Cada filhote de arara azul que chega a essa idade é uma vitória da ciência. E o monitoramento revelou que os efeitos dos incêndios estão comprometendo a reprodução das araras azuis por meses, anos. O Pantanal está assim, verde, mas não está tudo bem, porque estão faltando árvores nativas, ninhos naturais. Nesse ano reprodutivo, metade dos filhotes de arara azul nasceu nas caixas, nos ninhos instalados no Pantanal. 30 anos pesquisando araras azuis, Neiva Guedes nunca viu uma situação assim. Apesar de as araras terem feito uma postura recorde este ano,
a espécie entrou em declínio. A pressão sobre esses ovos foi tão grande que só metade deles eclodiam. Por predação, por mudanças bruscas de temperatura, a gente teve altas temperaturas e baixa umidade do ar, o que faz com que os ovos não se desenvolvam direito. Até agora não terminou ainda a estação reprodutiva, a gente já perdeu mais da metade dos filhotes. Falta comida para diferentes animais. A disputa pela sobrevivência aumenta e os filhotes são presas fáceis. Este ano, a gente identificou pela primeira vez em 30 anos macaco prego pegando filhote nos ninhos. E por mais que a gente tente proteger, fazendo cinta metálica, tentando limpar os galhos, tem coisas que a gente não consegue. A Irara chegou sorrateira e arrancou o filhote do ninho. O casal investiu lá 3 meses criando um filhote. Quando ele está quase pronto para voar, vem um bicho e come, isso é bem preocupante mesmo. Eu verifiquei assim, que a gente conseguia com o nosso trabalho, a cada 100 casais que se reproduziam, efetivamente aumentar mais 4 araras reproduzindo, não era só nascendo e voando. Elas iriam chegar à fase adulta para se reproduzir. Hoje essa relação não está da mesma forma. Em 2014, as araras azuis saíram da lista brasileira dos animais ameaçados de extinção. Mas isso pode mudar. Segundo os nossos dados que a gente tem observado ao longo de vários anos, ela não está livre de ameaça de extinção. Então isso é muito triste. Se a gente tem um ambiente sadio e biodiverso, nós somos os maiores beneficiados. Pois é, este é um conceito que precisa fazer parte da nossa vida. Ambiente biodiverso, todas as espécies importam. Não podemos mais perder nenhuma, nem da fauna, nem da flora. Vamos conhecer o pesquisador que há 10 anos estuda a resistência das plantas da planície ao fogo e às inundações. E uma história de amor pelo Pantanal. Lentamente, o Pantanal vai mudando. O jacaré parece brincar de se esconder entre a vegetação aquática que domina os alagados. Em algumas regiões, as árvores estão cercadas pela água das chuvas de verão. Estamos na Estrada Parque. Ganhou esse nome porque é onde os bichos do Pantanal desfilam. Olha o tamanho da onça. Olha o tamanho da onça. Gente, uma onça pintada olhando pra gente aqui na Estrada Parque. E o que chama a atenção é que nessa época, é uma época que está tudo alagado, então elas usam a estrada para ser o lugar por onde elas vão passar. Olha lá, ó, tá bem no cantinho aqui, ó. Olha lá ela, ó. Entrou pro mato. Gente, vocês já tinham visto uma onça pintada? Esse grupo de amigos veio de moto do Paraná, mais de 1.300 quilômetros para conhecer o Pantanal. Vocês estão com o rostinho, o olhinho tá regalado, né? Já valeu a pena. E os 3 levaram um susto porque nunca viram uma onça pintada. Quer dizer, o Pantanal recebeu vocês. Recebeu, muito legal. Muito bem. Mas a cheia ainda não chegou a todos os campos pantaneiros este ano. O governo do estado decretou situação de emergência ambiental, porque no verão choveu a metade do esperado. A saracura do mato se refresca na única poça de água, no leito seco do rio Abobral. Já o bem-te-vi busca comida na mata alagada, na margem do rio Miranda. O aranquã prefere os cachos de cabaceira. O casal até aproveita a tranquilidade para fazer a higiene. Eles se limpam carinhosamente, usam as penas da cauda para se equilibrar no galho. O mutum macho chama a parceira e ela atende, sai para buscar os frutos. Quando o rio transborda, a mata ciliar fica assim, dentro d'água. Isso aqui é um sardinheiro, né? É uma planta típica aqui da região. Ela fica geralmente nos lugares mais inundados, né? Ela tolera bastante inundação e ela frutifica
no período da cheia. Pode ver que agora elas estão começando a formar os frutos. Dá para ver aqui os pequenininhos, né? Esse aqui já vai sair o fruto, então. Isso, exatamente. E esses frutos são muito consumidos pelos peixes, né? Geraldo Damasceno é pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Há mais de uma década, ele estuda os efeitos das inundações e do fogo no Pantanal e explica que parte das plantas se adaptou aos extremos. O acuri, ele tolera um pouco de inundação. As raízes do acuri têm um tecido que a gente chama de aerênquima, que é um tecido que ele é muito poroso e permite que a planta tenha um pouco de oxigênio nas raízes para sobreviver nesses períodos. Dá para ver daqui, ó, outros acuris, bem ali, ó. Tem esse que já tem cacho, mas vários dentro da água e não morreram. Não, não morreram. E no fogo eles resistem também? Resistem também. É encantador saber que o Pantanal tem toda essa estratégia, né, de sobrevivência das suas espécies. As chamas deixaram milhares de quilômetros de fuligem, uma imagem desoladora. 5 meses depois dos incêndios, voltamos ao mesmo lugar na Estrada Parque que atravessa o Pantanal. Olhando assim do alto, parece o mesmo Pantanal de antes do fogo. Só que essa região queimou em 2019, em 2020, tudo aqui virou cinzas. E o que os nossos olhos enxergam como beleza, como se o Pantanal já tivesse se recuperado totalmente, para os pesquisadores é um alerta. Tanto fogo em anos seguidos está comprometendo o equilíbrio de todo o sistema. Uma coisa é um evento de queimada a cada 2 anos, cada 3 anos. Outra coisa são eventos de queimadas recorrentes, né, com intervalos muito pequenos. Então há uma tendência, né, de algumas plantas que poderiam rebrotar, não terem capacidade de rebrotar mais. Quando o fogo não permanece no subsolo, queimando até as sementes, algumas plantas, adaptadas ao calor das chamas, conseguem resistir. Aqui é o xilema, é o tecido condutor de água e sais minerais, né? E também sustentação. E aqui na casca fica o floema, elaborado lá das folhas, até as raízes, né? Quando queima isso aqui, então a raiz pode morrer. Se tiver algum tecido aqui embaixo que tem reserva, né, tem amido, então o que vai acontecer? Ela vai rebrotar. Então essa aqui, a grande morreu, mas está rebrotando. E são muitas as espécies que retiram das entranhas da terra a força para renascer. Parece que está morto, né? Tudo queimado, carbonizado, mas olha aqui, ó, um brotinho já conseguiu encontrar um caminho para aparecer. Isso aqui são as geminhas que resistiram ao calor. É o cambará. As folhas rebrotam da casca, furam a madeira morta em busca de luz. O tronco tem uma armadura antifogo. Isso aqui são as folhas antigas, né, que existiam. Elas caem e deixam parte das bainhas. Essas bainhas acabam ajudando a proteger o caule do carandá em relação ao fogo, né? E se não queima lá em cima, na parte mais de cima, ela sobrevive? Sobrevive. E de uma maneira geral, o carandá é muito resistente ao fogo. No Pantanal, já foram identificadas mais de 2.500 espécies diferentes de plantas. As mais resistentes ao fogo são aquelas que também ocorrem no Cerrado e estão se sobressaindo. Para os pesquisadores, é difícil dizer se o Pantanal voltará a ter essa diversidade que existia antes dos incêndios. And I will help you make the world a better, brighter place every single day. E eu vou te ajudar a tornar o mundo um lugar melhor every single day. Meu nome é Luciana Leite. Hoje é dia 2 de setembro de 2020. Amanhã é meu aniversário de casamento. E a gente veio comemorar no Pantanal. Esse foi o Pantanal que eu encontrei. Quando a Luciana voltou para casa com o marido, as imagens da devastação provocada pelo fogo no Pantanal ainda estavam muito vivas na memória. Foi então
que ela decidiu criar uma rede de apoio às comunidades ribeirinhas. Luciana, como é que foi colocada em prática essa ideia? Então, na verdade, era impossível para mim tentar retomar uma vida normal depois de tudo que eu tinha visto aqui. E durante a visita no Pantanal, eu e o meu marido, a gente acabou registrando muito, né, essa tristeza que tinha cobertado o Pantanal nesse momento. E eu faço parte, né, sou uma das cofundadoras de uma rede de mulheres na ciência. E através dessa rede, desse compartilhamento dessas imagens, desses vídeos com essas mulheres, a gente conseguiu ecoar esse pedido de socorro dessa comunidade. E a gente conseguiu juntar aí um time de 4 mulheres biólogas que hoje estão à frente desse coletivo que a gente chama Xalana Esperança e que recebe o apoio aí de pessoas, instituições, organizações de todo o Brasil. E não faltou gente com vontade de ajudar. Todos esses ensaios são super importantes. Só fica muito complicado quando tem um desequilíbrio, quando uma dessas camadas tem muito mais do que o outro. Todas as ações das voluntárias são definidas com a comunidade. Entre as sugestões apresentadas pelas famílias está a educação ambiental. Aqui há uma troca entre o conhecimento local e a ciência. Há muita troca de experiência. Tem vários bichos que a gente conhece por outro nome, eles conhecem por um nome específico da região, coisas que são muito comuns no dia a dia deles e que pra gente ainda é um grande mistério. Então a gente vai construindo essa ciência em comunhão com a comunidade. A aprendizagem é construída de forma lúdica. E daqui um sapo, daqui uma cobra coral verdadeira, daqui outro sapo e daqui o inseto. E na época das queimadas, o que você viu? Eu vi muitos passarinhos mortos, cobra morto e até macaco queimado. O que você espera para esse ano? Porque a gente vai ter seca de novo, né? E a queimada não volta mais, que o rio enche para os peixes, para os animais beber água, que chove, tem a fruta para eles comer. O Pantanal que a gente via nos documentários de vida silvestre, aquele Pantanal com o qual a gente sonhou, quando a gente chegou aqui ele já não existia mais. Então foi um momento muito sofrido, mas ao mesmo tempo, e a gente conversa muito, né, eu e o Ben, foi também quase uma renovação de votos, porque a nossa união ela sempre foi muito pautada no amor à natureza. E quando a gente chegou aqui, a gente viu esse amor à natureza ser desafiado, porque a natureza precisava da gente e era preciso fazer alguma coisa por ela. E as aulas de crochê trazem uma nova alternativa de renda para as famílias pantaneiras. O anel mágico, você vai girar aqui no dedo, trava aqui atrás. Você precisa segurar aqui para ele não ficar folgado, inclusive essa linha aqui. Eu quero fazer o macaco, o tucano, a onça, a arara azul. A gente pensa, de repente, a gente conseguir montar uma cooperativa entre elas para que a gente consiga todo esse material que for produzido a gente distribuir nos hotéis, nas pousadas, em lojinhas. E esse dinheiro que for arrecadado com essa venda de tudo, retornar para elas de alguma maneira, né? Que elas vão estar ali trabalhando e aí vai ter essa geração que vai ser muito bacana. Se a gente pôr em prática e ter um objetivo de, eu quero fazer isso. E aí a gente já leva para a lojinha lá e vamos vender. Já é um dinheirinho a mais, né? Com certeza. Principalmente, antes de qualquer coisa, todas nós somos biólogas por amor à natureza, por amor à profissão. E a gente faz ali na formação, na graduação da biologia, um juramento, que é cuidar da biodiversidade do nosso país. Então, eu acho que isso vem como um compromisso ético mesmo e moral de cada um de nós. E eu acho que vem também uma questão emocional muito forte. Quem conheceu... Sábado que vem tem o último episódio da série. Vamos mostrar diferentes iniciativas para proteger o bioma. O cineasta e ambientalista que fundou um instituto para preservar um cantinho do Pantanal. A estação ecológica criada pelo governo federal há mais de 40 anos em Mato Grosso. E a maior reserva particular do patrimônio natural do Brasil. A gente se encontra neste mesmo horário. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Boa tarde! A Rede Mato Grossense de Comunicação exibe hoje o último episódio da série Pantanal Vamos Preservar, que está no ar
desde o início de junho. A maior planície alagável do planeta é única, mas estudiosos dizem que existem 11 diferentes pantanais com características próprias de vegetação e fauna. Nos grandes incêndios provocados em 2020, algumas micro-regiões não foram atingidas. Em compensação, outras ficaram devastadas. No programa de hoje, vamos mostrar iniciativas de proteção ao bioma. Uma delas é a maior reserva particular de preservação natural do Brasil, que fica em Mato Grosso. A RPPN do SESC foi criada há 2 décadas para a preservação da biodiversidade da fauna e da flora do Pantanal. Hoje, graças a Deus, você vê que a vegetação está quase recuperada. A gente já vê muitos frutos, os animais já retornando. A gente já vê água nos corichos onde estava seco, hoje já tem água. Então a natureza é sábia e ela dá sempre um jeito. Seu Manuel esteve na linha de frente do combate ao incêndio na maior reserva particular do patrimônio natural do país, que fica em Poconé. Nesses 22 anos que eu trabalho aqui, esse foi o maior incêndio que ocorreu no Pantanal e na RPPN do SESC. O fogo atingiu mais de 90% dos 106 mil hectares. Essa palmeira é conhecida como acuri. Ela dá um fruto, olha só, que serve de alimento para várias espécies, como araras, antas e até mesmo macacos. A gente pode ver que ela foi atingida aqui pelo fogo, mas já está conseguindo se reestruturar. Cada área foi atingida numa intensidade diferente por conta da diferença entre as paisagens também. Então, áreas com matas mais densas, o fogo foi mais lento, mais úmidas. Áreas mais abertas, mais secas, foi mais rápido. Então, todo esse conjunto de fatores fez com que a gente tivesse hoje, né, um número de animais sobreviventes bastante surpreendente do tamanho que foi, né, por conta do incêndio. Quem não encontra comida na mata, busca alimento nos coxos instalados pelos pesquisadores. Eles não sabem, mas o almoço está sendo gravado. E a busca por alimento revelou uma estratégia de sobrevivência no mundo animal. Bom, nesse vídeo a gente tem 2 espécies interagindo. Aqui a gente tem um veado, que é um animal herbívoro, e aqui nesse canto a gente tem uma jaguatirica, que é um carnívoro. Normalmente esses animais não são encontrados andando juntos na natureza. Então esse comportamento evidenciado aqui provavelmente é um sinal que esses animais realmente estavam precisando desse recurso e escolheram estar juntos no mesmo local por conta do fornecimento da água. Isso mostra como a situação estava em questão emergencial. As imagens também trazem boas notícias. A gente tem um filhote de tamanduá-bandeira junto com a mãe, e isso é um ótimo sinal de que os animais estão conseguindo se reproduzir novamente e está tendo nascimentos. As japuíras trabalham duro para receber os filhotes. Elas são dedicadas, cuidam dos detalhes. Os ninhos são bem espaçosos, parecem pequenos berços, chamam a atenção nos galhos das árvores. Os periquitos estão com os ninhos prontos e gritam para todo mundo ouvir, como se estivessem anunciando que a família vai aumentar. A fêmea desta espécie, conhecida como cavalaria ou cardeal do Pantanal, não desgruda do ninho, enquanto o macho vai atrás de comida. Mesmo com o nascimento de uma nova geração de bichos no Pantanal, as marcas do fogo não deixam esquecer o desastre que atingiu o bioma no ano passado. Mas quantos animais morreram? É isso que os pesquisadores querem saber. A coleta desses animais em campo é super importante porque tem dados que a gente só consegue obter no laboratório. O que ocorreu nesses incêndios, a gente sabe, por exemplo, da boitatá, que é uma informação super nova, onde a gente não tinha nenhuma informação com base na reprodução dela e a gente conseguiu identificar que as fêmeas estavam ovadas. Ou seja,
Além dos animais adultos que foram mortos nesses incêndios, novos indivíduos também estão impossibilitados de nascer. Aqui no laboratório também é extraído o material genético das serpentes que morreram. Isso permite aprofundar o estudo sobre as espécies. São informações importantes, né, professora? Com certeza, Eunice, né? Um dos exemplos está aqui, né? Essa serpente é uma cobra d'água, a famosa cobra d'água, mas existem muitas espécies diferentes de cobra d'água. E essa não era conhecida para o mundo até 2019. E foi com base também na informação genética, né, no DNA desse bicho, que a gente conseguiu separar esta espécie de um parente muito próximo, né? Uma outra cobra d'água muito próxima, tá? Mas isso é um tipo de serpente, tem uma história natural, uma biologia totalmente diferente dessa. Animais que sobreviveram recebem os cuidados de voluntários nesse centro de reabilitação em Poconé. Todos os animais atendidos nessa base de reabilitação foram resgatados com as patas queimadas. Esses filhotes de anta já estão quase curados. Agora estão sendo preparados para serem soltos novamente na natureza. Eles se alimentam de várias espécies de plantas, de folhas, de frutos. Eles não danificam as sementes desses frutos que eles digerem. Então, eles acabam sendo grandes dispersores dessas sementes em toda a natureza. Então, por isso é fundamental a gente estar cuidando desses animais, né, para eles se recuperarem logo, para voltar para a natureza, para assim cumprir o seu papel. Nesta outra base em Barão de Melgaço, são mais de 60 animais em recuperação. Além dos animais machucados, também foram resgatados os filhotes que ficaram sozinhos porque os pais morreram queimados. É o caso dessa cuíca que teve que ser resgatada, né? Exatamente, tratada com mamadeira e agora, olha, já está bem evoluída, sadia. Mas se ela tivesse ficado na natureza sem os pais... Não teria sobrevivido. Chico, um macaco bugio muito agitado, já se sente em casa e até fez amizade. Olha ele aí tirando os carrapatos da anta. Agora a gente está na busca de uma companheira para ele, da mesma espécie, para ele poder formar a família dele e constituir o bando dele, né? Aqui a gente encontrou uma linda história de amor. Olha só, a arara macho, que está solta na natureza, está vindo todo dia no fim da tarde para cortejar a fêmea, que foi resgatada com a asa quebrada. Livre das grades, a fêmea parece tímida. O macho se aproxima devagarinho, até quebrar o gelo. Tá acontecendo um namoro ali? Tá acontecendo. A natureza querendo se firmar mesmo, né? Porque eles são casais monogâmicos. A partir do momento que um escolhe o outro, forever. Desde que ele começou a circular por aqui, foi com ela que ele se engraçou. Que eles se entenderam. A natureza sempre ensinando pra gente que o caminho é o amor. Tá aí o exemplo das araras. Pena que nem tudo é colorido na recuperação do Pantanal. A cinza das queimadas deixou um rastro nas águas do Rio Paraguai. E pesquisadores alertam sobre o risco para os peixes e para as plantas aquáticas. A temporada de chuva trouxe alívio para os pantaneiros. A água afastou o fantasma dos incêndios e deu força para a natureza tentar se recuperar. Mas o ciclo da cheia está diferente este ano. O Rio Paraguai é a principal fonte de água do Pantanal. No período de cheia, ele invade a planície e renova a vida de plantas e animais. Algumas espécies só se reproduzem quando o nível da água sobe. Mas desta vez não choveu o suficiente. Neste ponto onde nós estamos, o rio está cerca de 1 metro abaixo do normal para esta época do ano.
Pouca chuva agora significa preocupação para os meses de estiagem que vem pela frente. E em algumas regiões do Pantanal, a qualidade da água está comprometida. Nós estamos em uma baía na margem esquerda do Rio Paraguai, no município de Cáceres. O que chama a atenção aqui, olha só, é a coloração da água. Está muito escura. Wilkerson, essa coloração pode ser uma das consequências das queimadas? Olha, Eunice, muito provavelmente. A gente já tem um fenômeno aqui chamado dequada, é regional, é quando existe, então, quando a água do rio sobe, então ele carrega todo o material em decomposição para dentro do rio e acaba deixando a água mais escura. Isso por causa dos nutrientes. Mas tão escura dessa maneira, em todos esses anos de pesquisa no Pantanal, eu nunca vi. Então a gente pode prever que isso aqui pode ser, sim, um efeito já da dequada das cinzas advindas da queimada. Nesta outra baía, a água está verde. Para os pesquisadores, essa cor é resultado da multiplicação de algas, um indicador de desequilíbrio ambiental. Os nutrientes estão muito mais elevados do que deveriam estar pelo ciclo natural, né? Então isso pode estar acontecendo, por exemplo, devido justamente a esse montante de cinzas que estão ali dentro. Então quando a chuva vem, ele concentra aquilo lá na água e como ela tem muito nutriente, diversas algas microscópicas colonizam aquele lugar e se espalham com muita força. Isso acaba então também tornando aquele lugar um habitat inadequado para a fauna de peixes e outras faunas que podem existir nessa região. Também foram observadas alterações em alguns pontos do Rio Paraguai, onde o fogo chegou até as margens. A água está mais alcalina do que deveria estar, né, na média histórica, e o oxigênio está baixando muito mais rapidamente do que deveria baixar também na média histórica do Rio Paraguai. Isso interfere nas plantas e nos peixes? Nos dois. A gente tem que entender que é um processo cíclico, né? Então pode alterar diretamente tanto nas plantas aquáticas, que depois vai ter um impacto negativo na comunidade de peixes da região. Esse grupo de estudo também investiga os reflexos das queimadas sobre os peixes. Os pesquisadores querem saber se está havendo alguma alteração na composição das espécies. Exemplares são fisgados e levados para análise em laboratório. 4,480 kg. Nós já fizemos levantamentos prévios no Pantanal, onde conseguimos coletar mais de 170 espécies. Isso mostra que a região de Cáceres tem cerca de 60% a 70% da biodiversidade de peixes do Pantanal como um todo. Isso antes dos incêndios. Agora a gente está retomando essa atividade para ver se essa ação do fogo está influenciando negativamente a composição de espécies nesse ambiente. Isso é primordial porque o ambiente pantaneiro ele é fundamental para manter atividades de pesca, seja pesca profissional, turismo e até mesmo pesca de subsistência. A Estação Ecológica de Itaiamã é uma ilha de quase 12 mil hectares com diferentes ambientes aquáticos que servem de berçário para peixes e outras espécies. Antes dos incêndios, nós estivemos aqui e registramos imagens da região intocada. Este ano, a paisagem é outra. O fogo deixou marcas por onde passou. Esta árvore, conhecida como abobreiro, tem uma grande importância ecológica para várias espécies que encontram aqui um local seguro para construir os ninhos e também alimentação. Agora, uma pesquisa indica que cerca de 30% dessas árvores aqui dentro da Estação Ecológica de Itaiamã foram consumidas pelo fogo. Nilo, qual o impacto dessa perda? Algumas espécies podem ser atingidas diretamente, como o pacu, que dessa árvore se alimentam das flores, das sementes, do fruto. Outra espécie muito importante são os pássaros que aqui vivem. Eles vão perder ambientes para nidificação, que é para reprodução, para sua moradia. Então a gente afeta toda a cadeia alimentar da região. E aqui a gente pode ver o estrago provocado pelo fogo. As chamas destruíram quase tudo e os ninhos que sobraram foram abandonados. Algumas espécies que sofreram com esse impacto direto do fogo, elas podem ir procurar abrigo em outras localidades, né, que não tiveram esse impacto de maneira direta.
Principalmente porque aqui, além do impacto nos locais de nidificação, também os locais de busca de alimento para essas espécies foram afetados. Então você tem uma diminuição de recursos e também maior competição entre elas em busca desses alimentos, e acaba que quem vai predominar, ocupar essas áreas, são as espécies de hábito mais generalistas, né, que não tem tanta dependência desses ambientes florestais. Espécies que costumam ocorrer tanto em áreas abertas como em áreas de floresta. Como, por exemplo, o bem-te-vi é uma ave que é mais generalista no uso de habitat, então ela não tem uma dependência tão forte quanto a esses ambientes. Os pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso monitoram esta área há 12 anos. Equipamentos com sensores adquiridos por meio de uma parceria com o Instituto Sustentar registram as informações climáticas e o comportamento da fauna é gravado por câmeras espalhadas pela região, às vezes instaladas em locais difíceis de chegar. Olha, vida de pesquisador e de repórter não é fácil, hein, professor? Tudo faz parte. Mas tá fundo aqui, tá fundido, ele tá com a terra fofa também, né? Eunice, nós temos trabalhos nessa área desde 2009. Então, nós estamos acompanhando a composição tanto da vegetação como também da fauna. E após os incêndios, nós vimos a possibilidade de ver como que esse ambiente responde conforme a sua resiliência. Nesta área aqui, por exemplo, a gente está observando que a vegetação, principalmente herbácea, já está tomando conta do ambiente. Mas ao fundo, a gente observa que as grandes árvores praticamente morreram todas. A ideia é a gente ver a dinâmica da vegetação, como esse ambiente se recompõe e quais organismos começam a habitar novamente essas áreas. É interessante que a gente observou aqui inúmeras aves, e as aves são potenciais dispersores de semente. Então essas aves vêm de outras áreas, se alimentam, principalmente de espécies que oferecem frutos, e acabam dispersando essa semente. Isso é fundamental para restabelecer todas as ligações ecológicas que a gente tinha antes. Pedacinho do Pantanal protegido dos incêndios. É assim que todos queremos ver a nossa planície, um lugar onde a riqueza da biodiversidade conta uma história de proteção e respeito à natureza. Esse é o Pantanal que todos queremos ver. Livre do fogo. Um jardim selvagem. A água filtrada pelos aguapés parece chá, aveludada. Translúcida revela os habitantes das águas. A curicaca procura comida. A jaçanã parece flutuar. O tronco de palmeira morta é a casa dos príncipes negros. Esse é o Delta do Salobra. Um pedacinho de Pantanal onde a cada curva de rio temos uma surpresa. Agora a gente tem que parar, porque daqui não tem como passar. O aguapé trancou o caminho e essa é uma particularidade do Delta do Salobra. Esses caminhos das águas mudam de acordo com as secas, as cheias, e aqui a gente consegue entender como funciona o sistema de formação do Pantanal. Todos os rios pantaneiros nascem no Planalto, na serra, e essa água vem aos poucos descendo e inundando a planície. O rio Salobra é um dos que nascem na Serra da Bodoquena, a mais de 30 quilômetros daqui. Então essa conexão entre o Planalto, Serra e a planície do Pantanal é importantíssimo, porque o Pantanal é a última parte, é por onde toda essa água que vem lá de cima
onde ela vai se juntar. Existe uma troca e uma movimentação de fauna, de espécies, de flora também, né? A água vem de lá, então toda a planície vai depender do que se está fazendo lá em cima, de como está a saúde, né, dessa serra ou desse planalto, né? Quando a família abriu a fazenda para a visitação, construindo o refúgio da ilha às margens do rio Salobra, Maurício Copete primeiro trabalhou como guia de turismo, mas sempre filmou e fotografou tudo que via no Pantanal. Cineasta de formação, ele usa as fotos e filmes para compartilhar reflexões e despertar nas pessoas o interesse pela natureza. Há mais de 20 anos testemunha a transformação do Pantanal e criou em 2019 o Instituto Delta do Salobra. O Instituto Delta do Salobra tem essa intenção de trabalhar bastante esse conhecimento e também trazer as pessoas do local, criar novas regras. Como é que é esse caminho do Instituto? A intenção é sempre aliar uma economia sustentável, né, para a conservação do Delta do Salobra. Então a gente já tem, já fizemos várias parcerias com a UFMS, Embrapa, OnSafari, IHP, SOS Pantanal. São várias instituições dedicadas também dentro desse intuito, né, da gente conservar e regulamentar o rio. O ecoturismo é uma excelente ferramenta de conservação, mas ele também tem que ser regrado. Para mim é um sentimento de primeira vez, é como se eu estivesse chegando realmente no Pantanal original, que ninguém mexeu ainda. Então é essa impressão que a gente tem aqui no Delta do Salobra, porque a natureza se impõe. Aqui existem outras, como o ProPantanal, criado para apoiar as micro e pequenas empresas instaladas no bioma e também para reduzir os impactos provocados pelo fogo. Ao incentivar o empreendedorismo, o programa fortalece a população pantaneira e estimula o investimento em novos negócios, com base na inovação e na tecnologia, tanto em Mato Grosso do Sul quanto em Mato Grosso. O Pantanal é nosso e depende da união de todos nós para que não volte a sofrer a tragédia provocada pelos incêndios em 2020. Uma ótima tarde para você, excelente fim de semana e muito obrigada pela sua companhia. Conscientização e preservação sempre.